Então agora vamos seguir aí com o nosso processo de Gram-Schmidt, né? Então nós estamos trabalhando aqui com ortonormalização, ok? O processo que a gente vai resolver, que a gente vai criar para ortonormalizar uma base é o processo de Gram-Schmidt. Então, vamos escrever aqui processo Gram-Schmidt, tá? Então, como que é esse processo? De novo, né? Vou tentar explicar para vocês de uma outra maneira. Você vai ter uma base que vai ser uma base qualquer. Vou colocar aqui uma base. Vamos pensar no R3, tá? Vamos colocar aqui três vetores. Vetor V1, vetor V2 e vetor V3. Tá? Uma base qualquer. Essa base não é uma base ortogonal, muito menos uma base ortonormal. Tá? Então, para eu transformar isso aqui em uma base ortogonal, em uma base ortonormal, eu vou aplicar o processo de Gram-Schmidt. Então, eu vou mudar, vou trabalhar com a projeção desses vetores, basicamente, e vou alterar o módulo desses vetores para que todos esses sejam vetores unitários. Ok? Então, é isso que consiste o processo de Gram-Schmidt. Tá? Lembrando, a base vai ser normalmente fornecida para vocês. É uma base no R2, uma base no R3, uma base no R4, para que vocês calculem, para que vocês apresentem como resposta uma base ortonormal. Ok? Vou apagar isso aqui. Eu ganho um pouquinho de espaço aqui. Então, olha só. Vamos fazer um primeiro exercício simples. Tá? Primeiro exercício mais simples. Então, vamos colocar assim, ó, dada uma base no R2, essa base é dada pelos vetores 2, 1, 1. Ok? Então eu tenho ali, ó, dada a base no R2, os dois vetores que formam a base, 2, 1, 1 e 1. Tá? Eu estou afirmando para vocês que isso é uma base. Então, o que vocês já devem colocar na cabeça de vocês? O que vocês já devem entender? Obrigatoriamente, eu tenho um conjunto de vetores que é LI. Tá? Tem um comentário ali da Rafaela, professor. Você poderia postar? Eu até comentei um pouco, eu comentei isso no começo, né, Rafaela, que ficou muito grande a outra aula, então eu tenho que editar o vídeo, tá? Por isso que demorou um pouquinho mais do que o normal para eu fazer a postagem, tá? Mas acho que hoje eu posto lá para vocês como parte dos estudos, para vocês fazerem a parte de mudança de base, ok? Então eu coloco lá no Moodle a aula passada, tá? Hoje eu coloco. Então, dada a base na R2, como eu estou afirmando que isso é base obrigatoriamente, o conjunto desses vetores é um vetor, é um conjunto LI. Eu tenho vetores que são minimamente dependentes, caso contrário não seria a base, tá bom? Essa base aqui, pessoal, a primeira coisa que eu quero saber eu quero obter uma base que seja uma base ortonormal. Então, se eu tenho uma base ortonormal, eu quero que os meus vetores sejam ortogonais, ou seja, sejam perpendiculares entre si, e eu quero que esses vetores tenham módulo igual a 1. Tá? Então vamos observar o seguinte aqui, tá? Não é uma conta, né? Então, isso aqui já dá para ver que não é base ortonormal, porque o módulo desses vetores não é igual a 1. Tá? Como é que eu calculo o módulo de um vetor? Vamos deixar aqui do lado que isso é importante. O módulo de V é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Isso aqui para o R2. Ok?
Ok? Tá? Aparece aqui para vocês, acho que aparece bem no cantinho, né? No R2, o módulo do vetor é raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Primeira coordenada, segunda coordenada. Tá? É o x ao quadrado mais y ao quadrado do vetor. Ok? Se for no R3, é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado dentro da raiz. Se for R4, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado mais V4 ao quadrado e assim por diante. Ok? Tá? Então nós temos aqui módulo. Bom, eu já sei que o módulo não é igual a 1. Né? Porque se eu fizer aqui 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, dá raiz de 5 aqui. Tá? Dá raiz de 5, módulo desse vetor. E esse aqui vai dar raiz de 2, módulo desse vetor. Ok? Então não são vetores que são vetores unitários. Tá? Então não tenho base ortonormal. E também não tenho base ortogonal, porque se eu fizer o produto interno desses vetores não vai dar zero. Vai dar diferente de zero. Então eles não são perpendiculares entre si. O que eu quero? Eu quero justamente isso. Base ortonormal. Ou seja, eu tenho que ter dois vetores que são perpendiculares entre si e que têm módulo igual a 1. Ok? Vamos ao exercício então. Tá? Qual que é a primeira parte do exercício? Sempre, né? A primeira fórmula, a primeira etapa do processo de Gram-Schmidt consiste em quê? Consiste em você pegar o primeiro vetor da base, tá? E transformar ele num vetor unitário. Ou seja, a primeira etapa sempre é normalizar o primeiro vetor. Tá? O primeiro vetor não vai ter a sua direção, o seu sentido alterado. Você não vai alterar nem o sentido nem a direção do vetor. Você vai só alterar o comprimento dele. Como é que eu faço isso? Normalização. Como que é a normalização? É o vetor dividido pelo seu módulo. Tá? Então, se eu pegar esse primeiro vetor aqui, no final das contas, pessoal, outra coisa importante para vocês entenderem. O processo de Gram-Schmidt fornece para nós, no final, uma base ortonormal. Tá? Os vetores dessa base ortonormal eles são representados por W1, W2, W3, W4, W5, dependendo do espaço. Tá? Nesse caso aqui, né, eu tenho uma base na R2. Então, no final, eu vou ter como resultado, como resposta do meu exercício, uma base de dois vetores, W1 e W2. Ok? Tá no finalzinho da lousa ali para vocês verem. Certo? Então, resultado, W1 e W2. W1 vem do meu vetor 1. W2 vem do meu vetor 2. Primeiro passo, normalizar o primeiro vetor. Porque eu não vou mexer nas projeções dele, né? Não vou alterar ele de direção e sentido, então é só eu fazer a normalização. Como que eu faço a normalização? W1 é igual ao meu vetor, então eu vou chamar de V1 dividido pelo módulo de V1. Ok? V1 é o vetor, tá lá. 2 e 1. Dividido pelo módulo dele. Quem que é o módulo dele? É raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Então vai ficar o vetor 2, 1 dividido por 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, raiz de 5. Certo? Então eu vou ter quais vetores? Meu W1 vai ser igual a 2 dividido por raiz de 5 e 1 dividido por raiz de 5. Ok? Se quiserem dar um print aí, à vontade. Perguntas nessa primeira etapa, pessoal? Tranquilo, né? Então, o que eu fiz? Primeira etapa, peguei o meu vetor, primeiro vetor da base, fiz a normalização. Tá? Então, agora, esse é o vetor normalizado. Exatamente, Nelson, esse é o vetor normalizado. Tá? Se você calcular o módulo dele, desse vetor agora, o módulo dá igual a 1. Ok? Tá? Então, esse aqui é o W1. Achei W1. Vamos fazer uma marca nele para a gente não esquecer. Então, aqui
que é W1. Se o denominador da fração... Deixa eu ver o que a Rafaela perguntou, eu estou perdido no celular. Se o denominador da fração tiver raiz exata, pode substituir? Deve. Tá? Se tiver raiz de 4, raiz de 9, pode substituir. Tá? Nesse caso, não substitui porque a raiz de 5 não é um número inteiro ali, né? Então, deixei só demonstrado. Esse vetor é 2 raiz de 5, 1 raiz de 5. Já falei isso para vocês lá na primeira parte, né? Se isso acontecer, pessoal, não operem essa fração. Tá? Porque alguns de vocês gostam de resolver mais do que necessário. Né? Então, você vai jogar na calculadora 2 sobre raiz de 5 e vai colocar aqui o resultado, né? Com 10 casas decimais para um e 10 casas decimais para outro. Tá? Então, não precisa, Ana, não precisa. Tá? Do jeito que está aqui, está perfeito. Tá? 2 raiz de 5, 1 raiz de 5. Acabou. Parem aqui a criação da base. Parem aqui o processo de Gram-Schmidt. Tá? Tá ótimo assim, do ponto de vista de álgebra. Você não precisa mais operar esse vetor. Ok? Então, nós achamos W1. Falta a gente achar W2. Se vocês olharem na fórmula do processo de Gram-Schmidt que eu passei para vocês, que vai estar no slide depois, disponível para vocês, já está disponível para vocês no Moodle, vocês vão ver que lá no final, W2 é igual a U2 dividido por módulo de U2. Então, essa aqui é a última conta que a gente vai fazer. Tá? W2 é igual a U2 sobre módulo de U2. Ok? Então, a gente tem que achar U2 para a gente conseguir calcular isso aqui. Então, vamos para o U2. Vou fazer de outra cor para depois a gente bater um papo sobre isso. U2 é igual a V2 menos o produto interno de W1 com V2 multiplicado por W1. Ok? Fórmula, né? Claro, né? De novo, se nós tivéssemos R3, depois ia aparecer para vocês a seguinte fórmula. U3 é igual a V3 menos W1 V3 vezes W1 menos W2 V3 vezes W2. Todas essas fórmulas vão estar disponíveis para vocês estudarem lá no slide. Tá bom? Lá na aula disponível no Moodle. Ok? Então, resolvi isso aqui. Tá? Pessoal, quem que é V2? Voltando um pouquinho, quem que era V1? V1 está aqui. Quem que é V2? V2 está aqui. Então, também vou escrever isso para que vocês não confundam na hora de estudar sozinhos. Então, o V1, o V2, o V3 que virá aparecer em outros exercícios são os vetores que formam a base. Então, aqui eu tenho V1 e aqui eu tenho V2. Ok? Tá? V1, V2 está aqui. O meu W1, o meu primeiro vetor normalizado, eu peguei quem? O meu V1 e normalizei. Aqui. Não posso pegar V2 e normalizar. Por quê? Porque se eu pegar V2 e normalizar, eu vou ter uma base que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido dos meus vetores iniciais que foram fornecidos, mas não vai ser uma base ortonormal porque eu ainda não tenho base ortogonal. Nós calculamos o produto interno aqui e a gente viu que não dá zero. Então, só normalizar não resolve. Tá? Então, nós temos que fazer as duas etapas do processo de Gram-Schmidt. Ortogonalizar e depois normalizar. Tá? Então, vamos ortogonalizar isso aqui. Tá? Vou continuar em preto. Ok? Vamos lá. U2 é igual V2. Quem que é V2? 1 e 1. É o meu vetor, tá lá. 1 e 1. Menos produto interno de W1 com V2. Produto interno de W1 com V2. O que é produto interno? Né? Primeira coordenada vezes primeira coordenada, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada.
2 sobre raiz de 5 vezes 1 dá 2 sobre raiz de 5. Mais 1 sobre raiz de 5 vezes 1, 1 raiz de 5. Então, esse pequeno trecho aqui, de outra cor também, para a gente não me confundir. Então, esse pequeno trecho aqui, ó, vou trazer para cá, vai ser produto interno W1V2. Então, vai ser 2 raiz de 5 mais 1 raiz de 5. Pessoal, posso somar essas duas frações aqui? Do jeito que elas estão representadas, eu posso somar elas? Sim, né? Mesmo denominador. Então, vai ser raiz de 5, 2 mais 1, 3. Ok? Então, tá lá. Essa parte da minha fórmula deu 3 raiz de 5. Agora eu vou fazer 3 raiz de 5 vezes W1. Então, é 3 raiz de 5 vezes isso aqui. Tá? Então, vou resolver agora todo esse trecho aqui, ó. Pegar outra cor. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, já manda agora no chat aí. Não precisa levantar a mão, que no celular às vezes é ruim de enxergar quando levanta a mão, né? Manda no chat, volta, que eu retorno a explicação. Tá bom? Então, produto interno, o resultado é sempre um escalar. Tá? Tá aqui no escalar. 3 sobre raiz de 5. Agora, é 3 sobre raiz de 5 vezes W1. Então, é 3 raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5. 3 raiz de 5 vezes 1 sobre raiz de 5. Isso aqui vai resultar para mim num vetor. Então, vamos fazer essa conta aí. Tá? 3 sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5. Como é que eu faço a multiplicação de fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. 3 raiz de 5 vezes W1. 3 raiz de 5 vezes 1 sobre raiz de 5. 3 raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Ok? Tá? Então, eu vou fazer 1 menos 6 quintos, 3 quintos. Lembrando, né, pessoal? Subtração e soma de fração, você tem que igualar os denominadores. Ok? Então, só vou fazer um negócio aqui para vocês lembrarem disso, né? Acho que a maioria lembra, mas eu vou escrever para todos, né? Eu vou fazer a seguinte operação e já vou apagar, tá? Então, vai ser 1 menos 6 quintos. Então, vai ser 5. 5 dividido por 5, 5. Aqui vai ficar 5 menos 6. Larissa pediu para explicar de novo essa parte. Eu acho que é a parte do azul aqui, será? É a parte ali, professor. No caso, eu tenho que fazer W1 primeiro e depois multiplicar pelo W1 de fora. Isso. A primeira parte que nós fizemos aqui foi calcular o produto interno. W1 com V2. É o que está em vermelho aqui, ó. W1 com V2 é 2 sobre raiz de 5 vezes 1, mais 1 raiz de 5 vezes 1. Então, fica 2 sobre raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 é igual a 3 raiz de 5. Acabou aqui. O produto interno W1 com V2 dá 3 raiz de 5. Tá? Depois, o que a gente fez? O produto interno vezes o vetor. Então, é 3 raiz de 5 vezes o vetor W1. Então, é 3 raiz de 5 vezes esse vetor aqui. Essa operação, vou colocar ela aqui, vai ficar
3 raiz de 5 vezes o vetor. 2 raiz de 5 e 1 raiz de 5. 3 sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5 vai dar 2 vezes 3, 6. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Ok? O 3 quintos aí é da onde? 3 sobre raiz de 5 vezes 1 sobre raiz de 5. 3 vezes 1, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Tá? Construir esse vetor. Agora eu vou fazer o vetor 1,1 menos o vetor 6 quintos e 3 quintos. Tá? Então, primeira parte, o vetor 1. A primeira parte aqui, ó, o x, né? Coordenada x1 desses dois vetores. Essa menos essa. Depois eu vou fazer essa menos essa. Tá? Então, 1 menos 6 quintos vai dar menos 1 quinto. Então, aqui vai dar menos 1 quinto. Ok? E quando eu fizer 1 menos 3 quintos, dá só para apagar aqui, né? 1 menos 3 quintos vai ser 5 sobre 5, que é 1 inteiro, menos 3 quintos. Tá? Resultado, 2 quintos. Então, achei aqui meu U2. É menos 1 quinto e 2 quintos. Certo? Deixa eu apagar. Ok, pessoal? Eu achei o 2. Quem que falta eu achar? W2 para eu fechar a minha base ortonormal. Então, W2 é igual a... Vou colocar aqui como sendo uma continuação, tá? Vou colocar aqui embaixo. W2 é igual a U2 sobre o módulo de U2. Quem que é o 2? O 2 está aqui. O 2 é menos 1 quinto e 2 quintos. Menos 1 sobre 5 e 2 sobre 5. Dividido pelo módulo de U2. Quem que é o módulo de U2? É raiz menos 1 quinto ao quadrado. Então vai ficar menos 1 quinto ao quadrado mais 2 quintos ao quadrado. Ok? Tá, de novo. W2 é o 2 sobre o módulo de 2. W2 é o 2, calculei aqui, dividido pelo módulo de 2. Quem que é o módulo? Primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado dentro da raiz. Tá? Então vai ficar menos 1 quinto, 2 quintos, divididos por... E agora? Menos 1 quinto ao quadrado dá quanto, pessoal? 1 ao quadrado dá 1, 5 ao quadrado dá 25. Então vai ficar raiz de 1 sobre 25 mais 2 quintos ao quadrado é 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Ok? Então vai ficar raiz quadrada de 1,25 avos mais 4,25 avos. Posso somar? Posso, né? Tem inclusive o mesmo denominador. Isso aqui vai ficar 5 sobre 25 avos. Né? Então aqui está 1 sobre 25, 4 sobre 25. Vou colocar um pouco para cima aqui para vocês verem. Isso aqui vai dar raiz de... Quanto que eu falei que dava? 5, né? Vamos fazer de novo aqui. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então a soma dá 5 sobre
25. Raiz de 5 sobre 25. Ok? Lucas colocou 1/5 ali. 1/5 o que será? Vamos continuar na raiz aqui, pessoal? Posso simplificar isso aqui? Raiz de 5 sobre 25 é a mesma coisa que... O 25 tem raiz inteira, né? Então é a mesma coisa eu colocar o que aqui? Ó, raiz de 5 sobre 5. Ok? Todo mundo entendeu como é que eu cheguei nesse raiz de 5 sobre 5 aqui? Tá? Joinha? Tranquilo? Fácil? Então saí do módulo e achei o módulo. O módulo é raiz de 5 sobre 5. Okay? Era raiz quadrada de 5 sobre 25. Né? 25 tem raiz exata, tirei da raiz, então ficou raiz de 5 sobre 5. Tá? O que eu tenho que fazer agora? A divisão. Menos 1 sobre 5 dividido por raiz de 5 sobre 5. 2 sobre 5 dividido por raiz de 5 sobre 5. Então eu vou apagar aqui um pedaço. Se vocês quiserem, depois vocês vão ter acesso a essa videoaula, né? Mas se vocês quiserem dar um print e copiar, fiquem à vontade, tá? Eu saio aqui um pouquinho para vocês apertarem o print screen, ok? Então, eu tinha menos 1/5 sobre raiz de 5 sobre 5, 2 dividido por 5 sobre raiz de 5 sobre 5. Então, eu vou apagar esse passo aqui para eu terminar o exercício, tá? Então, W2 vai ser menos 1/5. Vamos fazer aqui do ladinho, só para vocês pegarem essa divisão de fração aqui, tá? Olha só. Então, vai ficar menos 1/5 dividido por raiz de 5 sobre 5. Lá no ensino fundamental, vocês aprenderam de diferentes maneiras. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, que eu acho que não está aparecendo para vocês. Vou colocar aqui, ó. Menos 1/5 dividido por raiz de 5 sobre 5. Ok? Então, vocês aprenderam que você pode pegar os dois extremos. Então, menos 1 vezes 5 dá menos 5. Tá? 5 raiz de 5 vai dar aqui 5 raiz de 5. Ok? Menos 5 com 5 vai ficar menos 1 raiz de 5. Então, tá aqui, ó, menos 1 dividido por raiz de 5. Ok? Teve gente que aprendeu divisão de frações dessa maneira aqui. Tá? E teve gente que aprendeu divisão de frações de outra forma. Então, eu vou pegar lá o 2/5. Não vai aparecer, né? Vamos ver se aqui aparece. Aqui já aparece. Vou pegar aqui, ó, 2/5 dividido por raiz de 5 sobre 5. Tem gente que aprendeu na multiplicação do inverso da outra matriz, né? Então vai ficar 10 dividido por 5 raiz de 5. Isso aqui, corta, corta, fica 2 sobre raiz de 5. Ok? Então a gente coloca aqui 2 sobre raiz de 5. Então, resposta do exercício, tá? A minha base ortonormal, a partir dessa base aqui, é W1, 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. W2, menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Ok? Tá? Ah, o Nelson colocou ali que não dava para ver. Né? Então, é verdade, cada tela mostra de um jeito, né? Tá? Pessoal, dúvidas?
Tá? Entenderam isso aqui? Ok? Esse é um fácil. Tá? Esse é um fácil. Por quê? Nós estamos lidando com o R2. Nós vamos lidar com o R4. Tá? Ortonormalização de uma base no R4. Okay? Então você vai ter vetores que vão ter 4 coordenadas e vão ser um conjunto de 4 vetores na base. Para você criar a mesma coisa. Certo? Então preciso que vocês entendam muito bem o passo a passo aqui. Tá bom? Perguntas? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Sabia isso? Tranquilo, pessoal? Então, resposta, né? Voltando ao nosso exercício, comentário numa revisão geral. Então, eu tenho uma base no R2 que não é ortogonal, muito menos ortonormal. Tá? E eu quero uma base que seja uma base ortonormal. Para isso acontecer, eu tenho que aplicar o processo de Gram-Schmidt. O processo de Gram-Schmidt são dois caminhos. Na verdade, são duas partes. O processo divide em duas partes. Primeiro, normalizar os vetores. Tá? E depois ortogonalizar. Na verdade, o contrário, né? A primeira você ortogonaliza, depois você normaliza. Só que isso não acontece no W1. No W1 você pega o primeiro vetor e só normaliza ele. Ele é a partir desse vetor que você vai criar os outros. Tá? Então você cria W1. O 2, a partir de V2, você cria o 2. Isso aqui já é um vetor ortogonal a esse vetor aqui, só que não é unitário. E aí você faz ele pelo módulo dele mesmo, ou seja, uma normalização, e encontra W2. Então agora, a base formada por W1 e W2 é uma base ortonormal. Ok? Tranquilo, né? De boa, tá? Onde que vocês costumam errar? Onde que está o pepino? Tá aqui, ó. Fazer o produto interno, depois multiplicar o produto interno pelo vetor W1. Aqui a gente tinha uma fração e a gente tinha uma raiz. Né? Lembra lá, né? Esse produto interno deu 3 sobre raiz de 5. Você tinha que multiplicar por isso aqui. Ok? Depois fazer uma subtração do vetor original 1 com o vetor resultado. Fração também. Então, atenção com essas operações aí. Tá? O conceito de álgebra, a definição do processo de Gram-Schmidt, vocês entendem bem. Tem as formas W1, W2, tem o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Vocês costumam errar nas operações vetoriais dentro do processo. Tranquilo? Vamos para um outro exercício. Agora em R4. Tá? Então vou apagar esse aqui. E a gente vai para o R4. Pessoal, agora são, deixa eu ver que horas, 9, né? Vocês querem fazer o intervalo e voltar para o último exercício? O último exercício vai levar um pouquinho mais de tempo, que a gente já está em R4, né? Aí, se vocês quiserem, a gente faz uma pausa agora, uns 10 minutinhos, e aí depois a gente volta, ok? Eu paro a gravação novamente, começo uma outra, aí vão 3 partes lá, porque senão os vídeos ficam muito longos, pode ser? Vou esperar vocês responderem aí, se a gente pode fazer um intervalo agora. Imagino, né? Stephanie colocou ali que eu preciso, então é melhor, ok? Façam um intervalinho aí, 10 minutos, 9h10 a gente volta, vocês vão tomar um café lá, tomar uma água, digerir essas informações e a gente volta depois. Ok? Eu encerro a gravação aqui, depois eu começo novamente. Beleza? Podem ir lá então.